Filipa Martins, jornalista, escritora. Imagino que agora te sintas mais escritora do que jornalista. Sim, tens razão, Jorge. Olha, esta conversa é quase uma conversa de karma, porque a primeira vez que nós tentamos, ainda na nossa santa ignorância, descobrimos que não havia luz. É verdade, houve um apagão ibérico, na verdade, mais do que ibérico. Mas tu que desligaste a luz? Não, de todo, ainda mais sabendo que ia falar contigo, que era um enorme gosto. Mas hoje de manhã, sabendo que vinha cá hoje à rádio, estava a temer que houvesse outro cataclismo que nos separasse. E aí passávamos então a ser um apagão. Como é que tu viveste o apagão? Olha, na verdade foi muito agradável. Eu sei que houve situações muito complexas, mas a minha versão dos acontecimentos foi bastante simpática. Eu encontrei amigos por acaso na rua, que é uma coisa absolutamente estranha em Lisboa, quase como aqueles encontros casuais da aldeia. E de repente combinámos juntar crianças, então passámos um serão. Tivemos também a sorte de ser numa altura do ano em que a noite chegou bastante tarde, portanto ali até às 8h30 Viveram a lusco-fusco. Vivemos a lusco-fusco, as crianças a subir e a descer as escadas com lanternas e a brincarem a fazer sombras chinesas na parede. Portanto, foi até um apagão bastante romantizado. Vivemos por isso quase, lá está, um ensaio da cegueira, que é subitamente descobrimos que ficamos cegos. Ficamos cegos sem o telemóvel para poder falar com os nossos amigos ou com a nossa família. Ficamos sem luz, descobrimos que cozinhar podia ser um desafio, descobrimos que não havia velas, que as pilhas não estavam lá, que se calhar o rádio a pilhas também não estava no sítio certo. Na verdade, eu tenho uma sogra fantástica que no último terremoto em Lisboa quis oferecer a toda a família uma espécie de kit de emergência. Mulher avisada. Absolutamente. Um grande beijinho para a Filomena Martins. E ela ofereceu-nos um rádio não só a pilhas, com uma energia solar e a manivela, portanto... Dá para tudo. Fomos buscá-lo e tornou-se uma espécie de rei, foi posto no centro da mesa de jantar e era o nosso contacto com o mundo, e depois veio petrechada com tudo, com camping gás, com lanternas, toda a gente precisa de então alguém. ultrapassámos sem grandes sobressaltos este apagão. Toda a gente precisa de uma Filomena Martins na sua vida. Olha, tu, perante um acontecimento deste ou outro qualquer, tu reages como uma observadora que está a ver o mundo para depois poder escrever sobre isto, ou vives de uma forma mais ansiosa ou mais angustiada quando acontecem estas coisas? Eu acho que tem duas características que às vezes convivem, outras vezes são conflituantes. Eu entro sempre muito em modo de gestão, portanto, de planeamento, implementação e de organização. Isto é para resolver. Isto tendeu-se a agudizar, principalmente depois de eu ser mãe. Ou seja, eu era esta minha vertente do planeamento, de conseguir ter um pescoço ligeiramente alto e ver o que há de vir, mas sem pânico. E depois há outra vertente, que é a vertente da observação. É muito interessante quando há uma espécie de vírus na nossa... estes fenómenos, uma espécie de cisnes negros, não é? Que surgem e que se infiltram no nosso dia-a-dia e destabilizam e criam pequenos sismos, e é muito interessante como escritora, como observadora, a ver como é que essas ondas sísmicas se propagam e criam disrupções, e perceber que há aqui muitos fenómenos de butterfly effect, não é? Muitos fenómenos borboleta que estas disrupções provocam. Isso faz-te sentir mais vulnerável, ou ter essa consciência dessa vulnerabilidade, porque no fundo lá está, apagaram só a luz, não é? Sim, absolutamente. E faz-me sentir mais desperta. Ou seja, parece que há aqui um lado mais, se calhar, vamos lhe chamar, não sei, primitivo,
mais de instinto, Que nos ativa. mais animal, que é ativado. E é muito, muito interessante conseguirmos observar até com algum distanciamento o corpo a segregar esse tipo de hormonas, não é? Que muitas vezes estão adormecidas no nosso dia a dia. As competências que nos são solicitadas diariamente são de outro nível, são competências se calhar mais ardilosas, mais do ponto de vista social, intelectual. Aqui estamos muitas vezes a responder a instintos muito básicos, não é? Através, obviamente, de soluções técnicas, mas como fazer o jantar. O meu fogão é uma placa, portanto, elétrica. Na verdade, toda a minha casa é elétrica, nomeadamente tenho caldeira elétrica, tenho fogão elétrico. Tens uma garagem elétrica também, cuja porta não abria? Tenho uma garagem elétrica cuja porta não abria, é verdade. Essa disrupção que foi o apagão permitiu-me sentir outras competências que muitas vezes não são colocadas ao serviço no dia a dia, porque todas essas funções mais básicas parecem estar naturalmente supridas, não é? Com algum conforto tecnológico que nós conseguimos criar à nossa volta. E é muito interessante essa introspeção e também a observação do outro face à ativação dessas competências mais inatas, mais primitivas. Parece que somos outros. Olha, tu lembraste-te subitamente, há um par de semanas, de fazer a trouxa zarpar e ir até à Ucrânia. É verdade. Fazer o quê? Eu já queria muito ir à Ucrânia por várias razões. Eu tinha escrito há relativamente pouco tempo uma série que, entretanto, estreou na TVI, que se chama Mulheres às Armas, que conta exatamente o lado feminino da guerra colonial, ou seja, as mulheres que ficaram quando os homens partiram para o ultramar, as mães, as namoradas, as irmãs, também as viúvas, obviamente, e todos os papéis sociais que as mulheres tiveram à época de assumir no contexto quer profissional, quer familiar. E escrever essa história fez-me refletir, obviamente, sobre muitos temas, uns até bastante atuais. Mas também fez-me despertar para o facto de haver pouco reconhecimento do trabalho e do papel feminino nos diferentes conflitos mundiais. Tens alguma ideia porquê? E houve aqui uma série de coincidências. Peço desculpa, Jorge, deixa-me só concluir. Porque, entretanto, numa viagem aos Estados Unidos, a São Francisco, fui ao Museu de Arte Moderna de São Francisco e estava lá uma exposição enorme sobre o papel feminino das mulheres americanas durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto, houve aqui uma série de coincidências e uma das conclusões da exposição foi efetivamente que esse reconhecimento veio muito tarde, e muito tarde são 50 anos depois. Mais uma vez houve aqui um acaso, não é? As mulheres que ajudaram no esforço de guerra americano na Segunda Guerra Mundial só foram condecoradas no final do século XX, portanto já na década de 90, 50 anos depois do término da Segunda Guerra Mundial, e nós estamos agora a viver os 51 anos já do 25 de Abril e de repente eu tinha este projeto em mãos que era olhar para a guerra colonial através do olhar das mulheres que mais uma vez assumiram esses papéis, mas que também foram uma voz muito ativa contra a guerra, e que naturalmente todos sabemos, o 25 de Abril foi feito com botas da tropa calçadas, não é? Pelos capitães de Abril, mas esses capitães de Abril também respondiam a uma ânsia muito forte das suas famílias, não é? Das suas mães, das suas mulheres, das suas esposas, que estavam naturalmente cansadas de receber a bandeira de Portugal dobrada à porta, ou então ter de pagar o frete do caixão para regressar à pátria. Portanto, esses homens foram naturalmente impulsionados por um coro de vozes
anónimo. Foram atores daquilo que no fundo era um sentimento global e social. Global e social, mas muito projetado e muito apoiado no feminino. E eu, como escritora, há vários tipos, obviamente, de escritores, mas eu sou uma escritora que me preciso de expor. Há aquele escritor que é o escritor da sua secretária, que não precisa de fazer o caminho para imaginar o caminho. Eu uma vez conheci um escritor holandês que estava numa grande discussão com um escritor italiano. Porque o escritor holandês tinha tido a pretensão de escrever um romance que se passava em Itália, mas sem conhecer efetivamente a cidade, os locais que descrevia. E o escritor italiano dizia-lhe: tu escreves coisas que são impossíveis. Só um holandês que não tem altos e baixos e colinas e curvas é que acha que pode chegar do ponto Y ao ponto X no tempo em que tu descreves que a tua personagem o fez. Isso soa falso ou é legítimo? Eu acho que na ficção tudo é legítimo, mas eu sou do tipo de escritora que efetivamente precisa de palmilhar também, porque lá está a minha formação em jornalismo, não é? E precisas de ir ver para contar, ser testemunha profissional? Ser testemunha, cheirar. É sempre difícil estar sentada na nossa cadeira e imaginar como é que seria ou como é que está a ser. E a verdade é que em todas as experiências que eu tenho tido, a realidade de uma maneira ou de outra surpreende-me e interpela e constrói-se sobre a minha imaginação, ou seja, é uma espécie de combustível adicional para competências que o escritor já terá por si, não é? Que é de criar universos. Onde é que foste? Portanto, eu voei para a Polónia, para uma cidade na fronteira da Polónia, uma cidade que é considerada, se calhar está ao nível do que foi Lisboa durante a Segunda Guerra Mundial. É uma cidade onde há muitos espiões, quer do lado ucraniano, quer do lado russo. Portanto, todas as conversas são tidas com alguma formalidade e as pessoas, no seu trato e na sua convivência, são bastante reservadas. Fiquei num hotel onde praticamente só estavam militares. Ocidentais de apoio à Ucrânia. Depois viajas cerca de 1 hora de carro até uma estação de comboio, ainda na Polónia. E entras num comboio muito moderno, equivalente se calhar ao nosso Alfa pendular, para uma viagem de cerca de 12 horas até Kiev. Atravessas o país inteiro. Atravessas metade do país. E o que é que se sente exatamente nessa viagem? Por um lado, dentro de um comboio super moderno, mas por outro lado, sabendo que estás a palmilhar, a calcorrear quilómetros e quilómetros de um sítio onde pode cair uma bomba a qualquer momento. Sim, pela janela normalmente apenas vemos campos de cultivo, pequenas aldeias. O comboio vai com luz dentro? O comboio vai com luz dentro, tem televisões a passar desenhos animados. A maior parte dos passageiros eram mulheres com crianças ou casais mais idosos. Nitidamente eram famílias que iam visitar militares, porque os homens neste momento entre os 18 e os 65 anos julgo não podem sair do país, portanto iam visitar a família, eram crianças que iam ver o pai. Havia crianças a fazerem os trabalhos de casa, mães a darem lições de matemática, todos a verem os mesmos desenhos animados que a minha filha vê em Portugal, em Lisboa. Uma estranha normalidade. Sim, absolutamente, uma estranha normalidade e as pessoas a falarem com convicção, com graça. Eu aprendi que os ucranianos têm um enorme sentido de humor, na verdade. Eu acho que isso deve ajudar a ultrapassar um dia-a-dia em que estão 100% do tempo em perigo, não é? O primeiro momento em que eu percebi que estava numa zona de guerra foi quando, já no centro de Kiev, e o centro de Kiev é muito bonito, faz lembrar se calhar o centro de Praga em termos de construção, e vi uma rapariga com umas grandes crianças pela Espádua, uma menina a tocar violino à janela.
E depois percebi que é uma coisa muito normal em Kiev. Há muita gente nas várias esquinas a tocar música. A música faz parte da formação elementar deles. Aliás, havia, antes da guerra, um festival em Kiev em que eles põem vários pianos, espalham pianos pela cidade toda e as pessoas podem parar e tocar. Toda a gente tem praticamente formação musical. São pianos públicos que estão São pianos disponíveis? públicos disponíveis. E essa menina estava a recolher à janela dinheiro e as pessoas paravam e contribuíam. E percebi pelas conversas que o pai da menina estaria na frente. E depois, quando cheguei ao hotel do outro lado da rua, tive de assinar um termo de responsabilidade que me dizia que cada vez que as sirenes tocavam, eu teria de ir para um abrigo, que neste caso específico do hotel seria no parque de estacionamento. Portanto, descer do sítio onde tu estavas até o parque de estacionamento. Exato, sim, no -2. -2. E eu assinei efetivamente, mas sem ter consciência de que aquilo era uma normalidade. De que estavam a falar a sério? Parece que há sempre um lugar meio surrealista, não é? Quando nós chegamos a um sítio deste em que há uma enorme disrupção daquilo que nós consideramos normal, sendo que a normalidade para ele já é aquela. E tudo se precipitou quando, às 2 e pouco da manhã, eu acordo em sobressalto com as sirenes das antiaéreas a serem. E a aplicação no meu telemóvel, porque é obrigatório tu teres uma aplicação no telemóvel. Recebes um alerta? Recebes um alerta, uma voz muito, muito marcial que te diz vá para o abrigo, e depois tens um mapa da Ucrânia todo a vermelho. Que acontece quando, por exemplo, um míssil balístico levanta na Rússia e, nesse caso, todo o país fica em alerta vermelho. Portanto, são sítios, neste caso, todo lugar onde aquele míssil pode cair nos próximos minutos. Sim, nos próximos segundos, porque um míssil balístico atravessa a Ucrânia enquanto escovas os dentes. É este nível de questão. E eu, atrapalhada, vestia o sobretudo por cima do pijama, a meio das escadas de acesso ao piso subterrâneo, percebi que tinha, por acaso, o passaporte no bolso, mas comecei a passar por várias pessoas, principalmente ucranianas, que agiam com enorme naturalidade. A rapariga da recepção estava ao computador a jogar Scrabble quando eu passei por ela, com as sirenes todas a tocar. No bar havia música e risos. Porque as pessoas não levam a sério esse... Não, as pessoas... Ou já estão fartas de ouvir o alerta? Acho que, naturalmente, que estão fartas de ouvir o alerta. A questão é que eu acho que elas conjuram para ter uma vida normal. E, efetivamente, este tipo de ataques, que são diários, sucessivos, com interrupções muitas vezes 2 ou 3 horas durante a noite, é uma forma de colocar todo o país sob tortura do sono, não é? E as pessoas têm os seus trabalhos, têm de levar as crianças à escola. O perigo é absolutamente real. Quando há um míssil balístico no ar, a pergunta não é se, a pergunta é onde. Efetivamente ele vai cair. E as pessoas criaram algumas estratégias. Por exemplo, não dormem junto às janelas. Dormem sempre com uma parede entre elas e a janela. Há uma coisa que me comoveu bastante. Eu faço perguntas indiscretas às pessoas. Portanto, comecei a perguntar aos casais se alguma coisa tinha naturalmente mudado na vida delas, e muitos referiam-me que passaram a dormir com os filhos, mesmo já crescidos, adolescentes, todos no mesmo quarto ou na mesma cama. Quase um ninho da família para Sim, se protegerem? Para estarem juntos, para enfrentarem o que quer que seja em conjunto. A ideia de estarem separados ou em quartos diferentes quando há uma ameaça de um drone no ar ou de um míssil balístico era algo que eles não conseguiam gerir do ponto de vista emocional. Isso foi uma alteração no seu dia-a-dia. Mas a verdade é que a maior parte dos prédios em Kiev não tem estacionamento subterrâneo. Imagina o que seria tu todos os dias, 2 em 2 horas, teres sirenes a tocar, teres de ir buscar os teus filhos à cama, vestir-lhes um casaco, desceres para a rua, ires para uma boca de metro, por exemplo, para te protegeres.
Ou seja, nada disto se compadece com o dia a dia normal, em que as pessoas têm de continuar a trabalhar, têm de continuar a pagar contas. E aconteceu-me comigo, nomeadamente, houve pelo menos 2 ou 3 vezes que houve uma sirene e eu não tinha forma de ir para um bunker. Olha, uma vez, um sábado de manhã, 9 da manhã, eu estava a tomar banho. Portanto, Era mais difícil. a minha decisão foi pôr o amaciador. Habituaste-te rapidamente à ideia de que. Não, eu de que há que inventar racionalizei, aquilo. eu racionalizei, pensei, vou estar aqui uma semana, tenho uma filha, portanto vou tentar ser o mais responsável possível e sempre que possa proteger-me. Mas lá está, houve esta situação. Outra foi em que estávamos a sair de Kiev no para-arranca do trânsito, de um dia normal de trabalho. O que é que vais fazer? Largar o carro? Começar a correr pela autoestrada? Percebes? Todos começaram de alguma maneira a incorporizar estas ameaças, a jogar um bocadinho à roleta com os avisos, não é? Com um bocado de sorte safamos, no fundo é esta mentalidade. E a lidar com otimismo com as estatísticas. E a verdade é que nesse mesmo dia em que eu estava a tomar banho, quando houve o aviso do míssil balístico, nessa mesma noite fui a um restaurante apinhado de gente, super moderno, que poderia ser em Nova Iorque, com música ao vivo, e havia celebrações de aniversários, pedidos de casamento. Ou seja, as pessoas olham para o futuro de alguma maneira e tentam conjurar esse futuro e sobreviver da forma mais humana possível à sua condição. Agora, todas têm uma história já para contar, todas já perderam alguém. E esse míssil específico desse sábado de manhã não caiu em Kiev, mas caiu em Odessa. Numa altura em que havia um festival de música na rua e caiu 100 metros de uma filarmónica e matou 5 pessoas. Ou seja, não é uma ameaça menor. Não é uma teoria. Não é de todo uma teoria. Ou seja, é uma ameaça muito real, muito concreta. E há histórias que toda a gente conta e não consegue falar determinados momentos sem que o lábio de alguma maneira lhe trema. Por exemplo, o ataque ao Hospital Oncológico Pediátrico de Kiev em pleno verão. Ou seja, foi um momento que ultrapassa todas as linhas de dignidade. Portanto, é muito difícil as pessoas de alguma maneira esquecerem ou minimizarem o que se passou, porque é demasiado cruel. Mas a grande maneira que eles têm de resistir é através do seu dia-a-dia. Conheci uma senhora com alguma graça, dizia-me que já tinha mudado os vidros da janela da marquise 15 vezes desde o início da guerra. E os vizinhos faziam coleta de dinheiro, uma espécie de vaquinha, para pagar a conta. Para pagar as contas, porque a frente da casa dela estava virada para uma fábrica de químicos nos arredores de Kiev. Portanto, era um alvo. E ela dizia: a tecnologia russa é tão má que eles nunca acertam na porcaria da fábrica. E dão cabo das janelas. E com ondas de choque partem-lhe sempre os vidros. Chegaste a ouvir bombardeamentos? Sim, sim, sim. E qual é a sensação de se ouvir que caiu um míssil a poucos quilómetros? O míssil não, eu ouvi drones a serem atingidos por antiaéreas, fazem um barulho bastante. Consegue-se ver? Consegues ouvir, ver sim. Se tiverem a linha de vista, vês a explosão no ar. Uou! É muito semelhante a um fogo de artifício, por exemplo. Eu tive lá uma semana, portanto, nada do que eu vivi pode me causar grande stress pós-traumático, mas posso-te garantir que na semana seguinte a vir, quando passava uma ambulância na rua, Sobressaltavas? Eu sobressaltava-me. Portanto, e há naturalmente estímulos que são incorporados. Portanto, tudo aquilo vai deixar marcas durante décadas, nós sabemos, não é? A forma, por exemplo, como muitas famílias lidam com o tema, com as crianças mais pequenas, é com a gamificação.
Vamos fingir que isto é brincar? Via. Contam-lhe uma história quase assim ao estilo Vida é Bela. Conheci uma menina que achava que o pai tinha ido, que era maluca pelo espaço, andava vestida de astronauta no meio da rua, e eu meti-me com ela exatamente por causa disso, e dizia que achava que o pai estava a combater extraterrestres. Porque foi a história que foi criada para ir ao encontro do imaginário dela, de maneira a que ela conseguisse superar a ausência do pai. São estratégias, não é? E obviamente que esta forma de incorporar a guerra na normalidade te emociona das mais diferentes maneiras. Lembro-me, por exemplo, de uma estátua feita artesanalmente, de uma forma improvisada, à frente de um café, com invólucros balísticos que criavam no conjunto uma árvore de Natal. É quase associar, não é quase, é mesmo associar objetos semânticos opostos, não é? Tentar uma redenção. Tu foste ver o quê? Andaste por onde? Portanto, eu fui a Kiev e depois estive nas chamadas cidades mártires. Portanto, foram aquelas cidades à volta de Kiev que logo no início da invasão, em 2022, foram massacradas pelas forças russas e onde foram perpetrados vários crimes de guerra. O que se vê lá? Estranhamente, ou melhor, estranhamente não, incrivelmente, muitas já estão completamente reconstruídas, nomeadamente Bucha, não é? Acho que ainda temos todos aquela imagem daquela rua repleta de cadáveres e de carros carbonizados. Bucha está completamente reconstruída. E as autoridades ucranianas têm feito um enorme esforço de não apagar o passado, ou seja, é estranho porque ao mesmo tempo, como eu te estava a dizer, que ouvimos as sirenes e os bombardeamentos, estamos a presenciar murais e memoriais que são erguidos às vítimas. Ou Portanto, seja, eles deixam lá sempre a memória, sempre a cicatriz. Parece que há uma digestão do acontecimento e o acontecimento ao mesmo tempo. É quase filosoficamente impossível, não é? É um paradoxo filosófico, mas eles estão a conseguir fazer isto no próprio país. Portanto, estás ao mesmo tempo que estás a ter mais vítimas, estás de alguma maneira a relembrar as que passaram. Portanto, eles têm essa obsessão de não deixar esquecer, mas ao mesmo tempo de reconstruir. É uma forma de resistência, no fundo. Não perdemos a memória, sim. Mas estamos aqui para nos aguentar e para resistir. Absolutamente, sim. Tu sentiste o ódio daquela população ou de alguma maneira consegue-se separar claramente o que é uma guerra militar, o que é o inimigo do outro lado, com um povo que eles conhecem bem, que é o povo russo? São povos como Portugal e Espanha, no fundo são povos irmãos. Genericamente, com as pessoas que eu falei, elas percebiam a importância, defendiam a importância do conflito. Parece quase uma tautologia, mas basicamente o que eles me diziam era se a Rússia quiser a guerra se nós pararmos, acabou a Ucrânia. Portanto, é uma guerra de sobrevivência. É a diferença entre a paz e a capitulação, no fundo, não é? Olha, o que é que vais fazer? Eles não admitem a capitulação. O que é que vais fazer agora com tudo isto que viste, que aprendeste, que leste? Trouxeste notas? Trazes uns livros na bagagem para escrever? Ou ainda não pensaste o que é que vais fazer isso? Eu fui lá numa lógica de sentir, com os poros muito abertos, portanto, mas sei que tudo é combustível, portanto, criativo neste caso. Olha, que cheira à guerra. Acabei por escrever, na verdade. Acabei por escrever para a Visão um artigo longo, uma reportagem longa. Agora, o que é que cheira à guerra? Olha, o cheiro que me vem ao nariz é de monóxido de carbono. Eu explico-te porquê. Porque no abrigo, no hotel, eles colocaram umas camas. Na verdade, foi uma sortuda, não é? Um abrigo com camas e com lençóis e com chá quente, mas era um abrigo montado no parque de estacionamento. Portanto, tudo cheirava a motor de carros. Então, tu deitavas-te e encostavas a cabeça e o que cheiravas era monóxido de carbono. Portanto, para mim, o cheiro da guerra é monóxido de carbono. Entretanto, eu arranjei uma técnica de pôr sacos de chá no nariz para conseguir
conseguir adormecer. E na vez seguinte já estava bastante mais profissionalizada, levei a minha própria almofada do quarto para estar mais o abrigo. confortável. O que é que fizeste? Isto leva aqui a almofada. Olha, tu como viajante escritora, levas um caderno, escreves no telemóvel, tomas as notas, tens uma caneta. Como é que tu és como viajante? Eu normalmente parto sempre para as viagens com ótimas intenções e levo blocos Muito bem. e canetas. Uma coisa formal. O que é que acontece a seguir? Perco os blocos e perco as canetas. Vais fazendo umas fotografias ao menos das notas ou nem por isso? Portanto, eu acabei por começar a escrever sempre no telefone. E às vezes tiro fotografias a notas e outras vezes gravo vídeos e Publicas ou são para ti só? por norma são para mim. ti. Sim, são coisas, são às vezes associação de ideias, são coisas que depois são dúvidas que eu às vezes tenho e que depois mais à frente são de alguma maneira respondidas, são pensamentos mais íntimos. E portanto, tentando ser metódica na minha abordagem, depois acabo sempre por ter de recorrer ao improviso. É esta a minha história de vida. E depois pegas nestas notas e como é que cozinhas? Tudo pode ser contado? Ou não? Depende. Ou há uma luta desse, por um lado, da vulnerabilidade, daquilo que tu podes mostrar, da tua criatividade, do que misturas lá nessa panela com os pozinhos de perdim-pim-pim. Mas há fronteiras de coisas que tu não te sentes confortável para contar, mesmo que seja de uma forma romanceada. Eu estou sempre limitada pelas minhas próprias capacidades de contar, não é? Portanto, até onde é que eu consigo ir? Mas é possível torná-las elásticas, certo? Tu consegues sempre esticar um bocadinho mais essa capacidade? Eu acho que quando nós estamos a falar de acontecimentos reais e de temáticas mais complexas, ou até no caso de uma experiência anterior minha da escrita de uma biografia, não é? Temos de ter naturalmente um compromisso com um sentido de verdade. Eu não lhe vou chamar verdade porque isso em absoluto não existe. É a tua costela de jornalista. Talvez sim, ou então é só tentar ser o mais humana possível, não é? Portanto, houve histórias na Ucrânia que me foram de alguma maneira entregues e eu, se as vou partilhar, tenho de ter a responsabilidade de perceber que tenho de ir ao encontro do seu sentido de verdade. Do seu espírito? Do seu espírito, do seu sentido de verdade. É uma verdade, é uma honestidade intrínseca daquela história que tu acabaste de ouvir? Sim, é buscar o seu âmago e no fundo, em última instância, dá-la ao leitor da mesma forma como eu a compreendi. Porque há sempre este lugar poroso e cheio de defeitos, que sou eu, por onde as histórias passam, não é? E é esse compromisso que eu tento estabelecer, não é? No caso, por exemplo, da biografia da Natália, eu costumo dizer que os melhores biografados são aqueles que estão mortos e que não têm família. E não reagem. Quanto tempo foi eu para tive fazer sorte isso? nesse aspecto. Este projeto demorou uns 6 anos. 6 anos? Sim. O que é que se faz em 6 anos para chegar Uma biografia da Natália Correia. Natália, que é uma figura maior, gigantesca, com muita coisa publicada, mas 6 anos é muito, muito tempo. Que método é que se segue? Foi a tua primeira biografia para publicar? Né? Foi, sim. Que método é que tu usaste? Durante 6 anos eu estive na companhia da Natália, naturalmente, que persegui outros projetos e concluí outros projetos. Mas a Natália foi esta corrida de fogo, não é? Esta maratona. Eu tenho um problema enorme, Jorge. Eu tenho uma enorme incapacidade de dizer que não a desafios. E esse é gigantesco. Mas com uma certa, se calhar, uma certa leveza e até, se calhar, até leviandade, não é? Porque eu quando aceitei o projeto, não fazia ideia onde é que me estava a meter. Vamos todos ser muito sinceros.
mas acreditando em forças mediúnicas, que a Natália dizia que era, se calhar houve aqui também uma escolha dela. O que é uma força mediúnica? A Natália tinha sentido. É telúrica, não é? Quer É dizer, telúrica, tinha esse lado, tinha esse lado mais espiritual, não é? Ela até tinha fazia mesas de pé de galo em casa, invocava os arcanos. Depois deixou-se disso quando uma delas encapelou-se e partiu a costela de uma visita. Porque houve aqui uma série, mais uma vez, de coincidências que me empurraram para este projeto, e às vezes nós também, eu não sou propriamente muito espiritual, mas quando as coisas parecem tão organizadas, Tão óbvias. Alguém preparou isto para mim. e tão óbvias, quer dizer, quem sou eu para dizer que não, ou para criar aqui algum tipo de obstáculo? Tudo começou, na verdade, quando eu tinha 22 anos. Porquê? Porque o meu primeiro projeto sobre a Natália foi uma série que se chama Três Mulheres, que passou na RTP, sendo essas três mulheres Natália Correia, Senoa Cassis, a editora nórdica da Dom Quixote, e a Maria Armanda Falcão. E este projeto veio parar às minhas mãos através de um convite do realizador Fernando Vandrel. Eu nunca tinha escrito um argumento na vida, na verdade, com a Natália eu iniciei muitas coisas. E, portanto, decidiste escrever logo um argumento de uma série com três mulheres absolutamente fantásticas. Também se é para escolher, vamos escolher logo em grande. Tal e qual, não era um início bastante auspicioso. E ele tinha lido o meu primeiro romance. Daí eu dizer que esta história começou comigo aos 22 anos. O meu primeiro romance chama-se Elogio do Passeio Público e é sobre. É uma fantasia sobre o Estado Novo, portanto, em que de alguma maneira ridicularizo, apateto aquela sociedade quase infantilizada da ditadura, não é? Da porteira que gosta de besbolhotar, do tipo do café que é o informante da PIDE, portanto, toda aquela mesquinhez que é alimentada por um governo. A nacional pequenez, no fundo. Exatamente, não é? Por um governo e por um Estado autocrático. E o Fernando leu esse livro e ele queria emprestar esse lado mais humorístico, mais de crónica de costumes à série que ela efetivamente tem. E desafiou-me para o projeto. E foi assim que eu comecei esta minha viagem com a Natália. E durante o projeto, nós, sendo um projeto de ficção, obviamente, mas teve muito trabalho de investigação. Falámos com muitos contemporâneos da autora, infelizmente alguns já morreram. Até determinada altura parecia que havia uma espécie de mau olhado. Nós falávamos com alguém e ele passado uma semana morria e eu dizia ao Luís Alvarães, com quem eu escrevi, o que é que se passa? Nós não vamos falar com mais ninguém. Mas foi um enorme privilégio. Todo esse processo foi um enorme privilégio. E quando o Rui Coceiro, o editor à época do Contraponto, quis lançar uma coleção de grandes biografias de figuras da cultura escrita por romancistas, um pouco à semelhança do que já vemos há muitos anos no mercado inglês, por exemplo, não é? E algo relativamente inédito no mercado português, eu tinha alguma segurança de que pelo menos tinha uma visão global de conjunto da vida daquela mulher. E subitamente tu és soterrada pelo tamanho e pela densidade e pela quantidade e qualidade de material que encontras. Sim, também. E por depois outros testemunhos que consegui recolher. Mas a verdade é que o espólio da Natália está muito, muito bem preservado nos Açores, à guarda da Biblioteca Pública de Ponta Delgada. É um espólio integral. E não havia fronteiras ou limites para a minha investigação. Porquê é que aprendeste com a Natália? Eu tive... o que é que eu aprendi com a Natália? Eu aprendi várias coisas com a Natália em diferentes momentos. Eu principalmente aprendi a enorme necessidade de compreenderes uma figura no seu lugar. Ou seja... uma das minhas grandes preocupações ao longo do processo, e também respondendo há pouco à tua pergunta sobre o que é que devemos ou o que é que não devemos contar, era dar toda a informação que eu tinha para que o leitor conseguisse compreender
os gestos e os comportamentos daquela mulher naquele momento específico. Uma mulher no seu contexto. Não só no seu contexto histórico, e a verdade é que a história de vida da Natália é também é feita muito em diálogo com a história do país, não é? Portanto, contar a vida da Natália é também contar a história do século XX português e os seus principais acontecimentos políticos e culturais. Sendo que ela ocupava muito espaço, era muito vocal, era muito corajosa, era muito forte e dizia: eu estou aqui e agora vão-me ouvir porque eu penso coisas sobre isto e sobre aquilo e sobre o outro. Portanto, era genericamente incómoda. Era genericamente incómoda para alguns, e até para pessoas em lugares opostos, quer politicamente, no mesmo momento. É muito fácil odiar e amar a Natália na mesma página da biografia. E eu acho que o que ela mais me ensinou foi isso, foi a conciliação de opostos. E perceber que esses lugares não se deviam muitas vezes a contradições, mas devia-se sobretudo ao seu contexto, mais uma vez. Ou seja, era necessário percebê-la, mas também o seu lugar íntimo em cada fase da história, não é? Como é que, é uma pergunta, não é? Que eu me lancei, como é que uma figura que foi a autora mais censurada da ditadura, que foi condenada em tribunal, que foi humilhada pelo regime das mais diferentes maneiras, é logo a seguir ao 25 de Abril considerada reacionária? Como é que alguém que é censurado antes do 25 de Abril é logo censurado imediatamente a seguir e depois, mesmo já com a democracia estabelecida, consegue ser perseguida politicamente? Ou seja, ela manteve-se no mesmo sítio, o contexto é que foi mudando. Sim, é muito importante ver quais foram as ventanias que, de alguma maneira, percorreram o país nos diferentes momentos, para, ainda que não concordando até com ela, percebermos a sua coerência, não é? Porque no caso específico da Natália, o seu grande partido era a liberdade, não é? E isso ninguém lhe perdoava, não é? Aqueles que a queriam controlar dificilmente podiam sim, ela não conseguia de todo adaptar o corpo aos partilhos partidários, por exemplo, não é? E depois era uma mulher muito arrebatada. Ela era no sentido de que havia coisas, nomeadamente a paixão romântica, mas no seu lado mais aspiracional, até que a motivavam. E um exemplo disso foi, por exemplo, o grande caso de amor de Sá Carneiro com a Senhor, não é? Que ela é uma espécie de madrinha dessa união, e foi, na verdade, por causa disso que ela se juntou ao PSD. Portanto, parece uma razão. Havia o amor, pode ser sempre a melhor razão para se fazer qualquer coisa. Havia sempre este lugar de enorme racionalidade nos seus argumentos, contaminado por uma enorme motividade. Uma grande poesia, portanto. Olha, estamos em 2025. Ouço-te sempre falar muito sobre o papel das mulheres neste mundo. Como estão as mulheres neste mundo? Já estão a fazer aquilo que querem? Não estão? Estão com dúvidas? Andam para a frente? Andam para trás? Já ocuparam esse espaço? Não ocuparam? O que é que está a acontecer? Eu acho que o caminho não é de sentido único, Jorge. O que se passa é que muitas vezes vemos aquelas estatísticas: falta um século e meio para que haja igualdade de sexos. Efetivamente, acredito eu, daqui a 5 anos pode só faltar 20 anos, ou também pode faltar 300. Estamos numa altura de aceleração ou de travagem? Estamos de direitos das mulheres, de absoluta travagem e de retrocesso. Não tenho qualquer dúvida. Acho que há pouco estava a falar da série Mulheres às Armas, e uma que é sobre o lado feminino da guerra colonial, como te disse, mas uma dos meus pontos de honra foi não fazer uma série, à semelhança de muitas e com qualidade, que terminasse na grande festa do 25 de Abril. Como se o 25 de Abril fosse uma espécie de panaceia para todos os males. Agora vai tudo ficar bem. Quando na verdade foi o início, não é? De um caminho que não é um caminho de sentido único, e nós todos os dias, diariamente, assistimos a retrocessos,
Como é que é possível que o crime mais praticado em Portugal seja o assassinato na esfera privada de mulheres, não é? E que isto não seja um tema de campanha, quando agora estamos em campanha eleitoral. Já agora podemos dar o contexto. Nós estamos a gravar na sexta-feira antes das eleições. O programa irá para o ar a seguir às eleições, portanto estamos à vontade. Os temas importantes, lá está, estes que tocam... Passaram completamente ao lado. Ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre isto. E a culpa não é um bocadinho nossa, enquanto eleitores e cidadãos, que não estamos a exigir a quem se propõe a uma campanha eleitoral dizer: ok, olha, este problema e aquele são os temas que me interessam e eu quero ouvir sobre isso? Eu acho que o ato de votar vem sempre associado a responsabilidade, mas inevitavelmente há também de apontar o dedo aos decisores políticos que nunca colocaram este tema na agenda de uma forma tão premente, não é? Porque muitas vezes os temas mais óbvios, que não mexem com as emotividades, que são temas de uma enorme racionalidade, não trazem dividendos políticos. Mas achas que é uma espécie de tabu discutir aquilo que se passa dentro da casa de cada um? Eu acho que ainda estamos muito herdeiros desse tipo de mentalidade, não é? Acho que há aqui, mais uma vez, harmonizando contrastes, há aqui duas características que parecem conflituantes, mas que na verdade subsistem e que existem mutuamente, que é uma enorme curiosidade sobre a vida alheia, que continua. Uma coscovilhice. Uma coscovilhice mais ou menos saudável, ou de olhar pelo buraco da fechadura, ao mesmo tempo que há temas que parecem temas sagrados e que não podem ser abordados. Não é? Entre o tabu e a curiosidade de perceber o que é que se passa naquele escurinho. E depois, acho que há aqui uma nova tendência que não deve ser de todo menosprezada e que veio a ser agravada com as redes sociais, de até do ressurgimento e da valorização da romantização de papéis sociais tradicionais. De repente, eu tenho enteados entre os 14 e os 20 e poucos, e dou por eles a verem vídeos nos Instagrams e nos TikToks de mulheres que romantizam a vida doméstica, pôr a louça na máquina e a roupa no tambor e fazerem o jantar do marido. E naturalmente que as pessoas são livres de fazerem escolhas, mas têm de ter uma enorme consciência de que aquele vídeo feito daquela maneira está a vender um estilo de vida, portanto é um gesto político. E de alguma maneira estão a contaminar uma geração. E isto é efetivamente está a haver uma construção ideológica de um discurso que atinge muito diretamente os direitos conseguidos pelas mulheres. Há aqui uma polarização, no fundo, a discussão entre o que é que são direitos e o que é que são matrizes sociais mais antigas ou mais modernas? Sem dúvida. Portanto, quando tu me perguntas se o papel da mulher está garantido, não está de todo. E isso também se vê através de estatísticas e de dados oficiais, não é? Quando tu olhas para o aumento exponencial de violações, quando sabes que 80% desses casos a vítima é feminina, portanto é uma mulher. Quando tu olhas para o aumento e agora ainda bem criminalizado, de casamentos na adolescência, e mais uma vez o elemento mais novo é feminino. Portanto, já referimos aqui a violência doméstica. Há aqui um padrão. Quer dizer, este padrão não pode ser de alguma maneira esquecido ou não pode ser de alguma maneira esquecido pelo discurso político e social, não é? Portanto, estamos numa zona de risco. Estamos praticamente a fechar. O que é que te falta escrever? O que é que andas a escrever? O que é que te apoquenta e o que é que te apaixona por estes dias? Estou a escrever o meu próximo romance, portanto vou voltar à ficção em livro.
Mais uma vez, a mastigar o tema da memória. Volta sempre, no teu caso? Sim, parece que andamos sempre a escrever o mesmo livro, não é? Costumava alguns escritores têm esse perfil. Mas acho que vai ser não sendo de todo um livro autobiográfico, não é? E parafraseando o Manuel de Barros, que dizia que 80% do que eu escrevo é imaginação, só 20% é que é mentira. Mas tudo não sendo autobiográfico e tudo sendo autobiográfico, é provavelmente o meu romance mais pessoal. Portanto, em que vou buscar um bocadinho da minha ascendência, das histórias das mulheres da minha família. E conto que saia este ano, no início do próximo, no máximo. Para conseguirmos ler. Filipa, muito obrigado. Eu é que agradeço, Jorge. Foi muito bom.